Seja bem-vindo de volta, guitarrista. No último vídeo, eu ensinei como alterar o comportamento dos footswitches do controlador e isso abriu um universo de possibilidades. E o que eu posso dizer é que na aula de hoje a gente vai abrir mais uma vastidão de possibilidades aí que realmente vão te colocar no comando do seu pedalboard. A fim de facilitar um pouco a explicação aqui no vídeo de hoje, os pet types de action, toggle action, momentary, eu vou chamar aqui de actions ou ações, tá? Para facilitar o entendimento do vídeo aqui, ao invés de ficar falando pet type, achei meio chato no último vídeo. E no vídeo aqui de hoje, a gente vai misturar as funções de reclick e hold com as nossas ações ali, com as configurações do foot e vai ver as inúmeras possibilidades que surgem dessa mistura. Vamos conferir os nossos timbres que a gente já tinha visto, a gente tinha um cleanzinho, né? A gente tinha um drive e a gente tinha um boost aqui. Beleza, só que ao invés de usar a action aqui no A3, por que não colocar ela no reclick do A1? Eu vou colocar o meu banco A aqui, reclicando para o banco B, então a função reclick está chamando o banco B, e lá no meu B1 eu coloquei o boost que a gente já havia configurado ali na aula passada. E agora eu tenho o meu clean no A1, e eu tenho um reclick para a minha action boost. Então eu posso fazer isso aqui também no A2, o meu drive. Posso reclicar para a minha action boost. E também é possível fazer isso com o hold. Eu aqui no meu banco A, rodando para o banco C, eu vou chamar aqui no meu C1 a minha toggle action chorus, que a gente já havia configurado na aula passada. E nós temos então o clean no A1, o boost no reclick do A1 e no hold a gente tem o chorus. Muito legal isso, né? Lembrando que agora a gente está fazendo isso aqui para ações, tá? Ao invés de ser o preset B1 e o preset C1, nós estamos chamando as ações aqui que estão no B1 e no C1. O legal aqui é que um pet type preset, ele pode trabalhar com a função reclick e com a hold. Agora, uma action, ela não pode trabalhar com a função reclick, mas pode trabalhar com a função hold. E agora a gente tem aqui no A1 clean, um boost aqui no A3, e no hold do A3, que chama o C3, a gente chama o chorus. É um exemplo bem legal das interações entre as funções reclick e hold junto com as ações. Por exemplo, um exemplo que o pessoal gosta muito é, aqui em D3 a gente tem um delay, onde a gente deixou em D4 um tap, certo? Onde em D5 a gente havia deixado um tuner, e o mais legal é que a gente pode usar um tap que faz hold para o tuner. Então, voltando aqui no banco D, a gente configura o banco D para chamar no hold o banco E. E aqui no meu D4, onde eu tenho o tap, eu deixo aqui no E4 o afinador. Logo, ao fazer o hold no meu tap, eu vou ter o afinador. Então eu tenho um delay aqui, tap em D4, e se eu fizer o hold em D4, eu chamo o afinador. E é muito útil essa configuração de usar tap com hold para um tuner. E também outras interações que são possíveis, a gente pode usar as funções bank up e bank down para chamar ações. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui o meu clean A1, que vocês já estão cansados de escutar. Vou usar o meu bank up aqui chamando em C1, que é um chorus, e vou chamar aqui o meu bank down em B1, que é um boost. Então a gente tem aqui um clean A1, no bank down a gente tem um boost, e aqui temos o chorus. Beleza, nesse vídeo aqui eu mostrei de maneira bem rápida como é possível interagir as ações com as funções reclick e hold. Não cheguei a focar em dar exemplos muito criativos do uso, mas agora que você já sabe criar as funcionalidades no seu controlador, é a sua criatividade quem manda. Eu já usei muito tempo de 1 a 4 os meus níveis de drive. Por exemplo, no 1 era mais clean, drive e chegava até a um nível mais pesado. No reclick eu tinha um boost, então era clean, clean com boost, drive, drive com boost. Exatamente assim. E no hold eu mandava um program change para, na época era a minha HX Stomp, e selecionava entre 4 presets aqui da HX Stomp que eram os que eu usava.
E aí as modulações mesmo que eu chamava na HX Stop, eu pisava nela mesmo. E dessa maneira eu mapeei todo o meu setup. Eu tinha os 4 níveis de ganho que eu usava, no reclick o boost para solos e pelo hold eu acessava 4 presets que eu já deixava pré-selecionados na HX com as modulações que eu usava em determinadas músicas. No meu A5 eu tinha a combinação clássica de tap com hold para o tuner, então eu fazia tap no 5, se desse segurada chamava afinador. Bank up e bank down eu acabava não usando, viu? E eu usei muito tempo dessa maneira, e essa é uma maneira que você usa interações de ações com reclick e hold. Um exemplo que eu gosto muito também é onde você chama de presets para determinadas músicas específicas, onde você pode colocar, por exemplo, um reclick para momentário. Então você consegue deixar, por exemplo, um timbre de solo e quando você pressionar ele no reclick, você adiciona uma quinta, você adiciona uma sétima, dando um efeito bem dramático para o solo. E esse exemplo aqui, para fechar a aula, vou até configurar rapidamente aqui para vocês verem como que fica. Aqui no meu G1 eu criei um drive, tá? E o meu banco G, ele está fazendo um reclick para o banco H. No H1, eu criei um momentary, tá? Meu H1 é um momentário, que ele liga e desliga o time space através dos comandos CC0. Beleza. Então, de maneira bem resumida, a gente tem aqui o G1, e na hora que eu fizer o reclick aqui, momentaneamente ele vai ligar e desligar o time space, que tem um efeito de pitch shift configurado. E agora vamos ver na prática aqui. Então esse já é um uso mais criativo aí das interações das funções, e agora que você sabe dessa possibilidade com o controlador Saturno, eu realmente espero que você se expresse de uma maneira nova com seus efeitos e consiga explorar muito mais os seus queridos pedais. A essa altura do campeonato você já é um mestre da Saturno, e agora concluindo esse vídeo, você já viu várias configurações da Saturno que vão permitir personalizar completamente o controle do seu pedalboard. Você vai conseguir explorar muito mais os seus pedais, vai conseguir se expressar muito mais durante as músicas. Os vídeos não param por aqui, a Saturno ainda tem mais recursos e já no próximo vídeo a gente vai ver como utilizar a Saturno com pedal de expressão e você vai ver recursos incríveis aqui na utilização de pedal de expressão para controlar os parâmetros dos efeitos dos seus pedais. Então eu te espero na próxima aula e até já!